Olha só então, gurizada, ó, essa questão aqui, ó. O exercício pega e fala que tem um veículo que inicialmente ele vem com uma velocidade constante ao longo de uma distância lá. E em certo momento esse veículo ele encontra um caminhão, tá? E esse veículo então, ele acelera para ultrapassar o caminhão e depois que ele ultrapassa o caminhão, ele volta novamente com a velocidade que ele estava, né? Uma velocidade constante. E o exercício em si, ele pergunta qual que é o gráfico que melhor representa a variação da distância dele em função do tempo, tá? Vou analisar o seguinte, vamos prestar atenção na curva que descreve a aceleração, tá? A gente pode observar que temos na letra A uma curva que começa meio suave, aumentando aqui, né, inclinando, e depois perto do final ela declina, simbolizando que a aceleração ela variou um pouco para começar a acelerar o carro e depois no final essa aceleração ela reduz a velocidade do carro suavemente, né? Ok. Na letra B, a gente não pode assumir a aceleração tal qual está descrito aqui, porque dá a impressão de que a aceleração não foi suave, ou seja, o veículo ele vinha descrevendo uma distância sendo percorrida em relação ao tempo, e em um certo instante do tempo, simplesmente o carro acelerou maximamente, entendeu? Então aqui houve uma aceleração máxima já, e lá no final do tempo houve uma desaceleração máxima, que não é o que o texto ele fala, né? Ok? Na letra C é a mesma ideia, tanto é que eu acho que a letra B e a letra C são iguais. A letra D segue o mesmo princípio da análise que a gente fez, tá? Qual é a análise que a gente fez? Que essa variação da distância aqui, ó, ela tem que ter um começo onde a curva da aceleração possui uma concavidade voltada para cima, e então essa aceleração se mantém, e próximo ali do tempo final, quando ele para de desacelerar, essa concavidade da curva ela dá uma declinada. Isso representaria o momento em que a aceleração, em que o carro ele começa a acelerar e depois ele desacelera, tá? E olha só que interessante. Na medida que o carro ele começa a acelerar, o espaço, se vocês forem olhar bem ali, ó, o espaço ele começa a ficar inclinado, esse segmento de reta ele começa a se inclinar em relação ao gráfico. Quando esse segmento de reta ele começa a se inclinar, a ficar uma curva, significa que há uma grande taxa de variação da posição do veículo em um curto intervalo de tempo. O que significa quando a gente tem uma grande variação da distância em um curto intervalo de tempo? Significa então que há uma grande velocidade, tá? Só que até o veículo chegar nessa velocidade máxima, um intervalo de tempo é necessário. Tanto é que mais ou menos aqui assim, ó, e depois lá, esse trecho que está compreendido entre esses dois riscos aqui, é quase a representação quando o veículo está com a velocidade dele máxima.
Só que para ele chegar nessa velocidade máxima e sair da velocidade máxima, existe um tempo em que há uma aceleração no sistema, até ele chegar naquela velocidade, tá? Por isso que existe essa curva aqui nessa reta. É por isso que existe, então, essa concavidade nesse segmento, tá? E a concavidade voltada para cima, de novo, representa um aumento da velocidade. E a concavidade voltada para baixo aumenta a diminuição da velocidade, tá? Dado em função da aceleração, certo? Por isso que o gráfico é a letra A.